Bom, pessoal, vocês sabem que todos os dias eu coloco aqui a importância das eleições municipais e principalmente da participação das pessoas nas campanhas políticas, não é? A gente tem que deixar de reclamar da vida e simplesmente passar a atuar na vida política brasileira. Se não for assim, a gente não vai a lugar nenhum. E eu estou conversando com alguns candidatos a vereador, né, e também a prefeitos. Vocês sabem, essa semana mesmo eu entrevistei o Luiz Lima. E eu hoje vou conversar com o André Machado. Ele é um cara que acredita muito na educação. Ele foi sargento da aeronáutica, estudou, fez administração, fez pós-graduação, mestrado, doutorado. Ele hoje trabalha como fiscal da Receita Federal. E ele não está nisso como um novato, não. Ele já trabalha nessa área há mais de 20 anos. Ele é casado com a Cristine, é pai de 3 filhos, e resolveu botar a cara na política. Então, eu vou começar, André, agradecendo a tua presença aqui e oferecendo essa oportunidade para os eleitores do Rio de Janeiro te conhecerem melhor, né? A gente fala tanto em mudar a política, mas a política só muda quando a gente quer mudar, mudança de verdade, né? Fala por que você decidiu aceitar esse desafio agora. Bom, Regina, em primeiro lugar, prazer enorme estar com você aqui, prazer enorme estar com as pessoas que te seguem, todas as pessoas do bem. Bom, essa história é uma história longa, né? Mas assim, a minha história no Serviço Público Federal é de 31 anos. Eu comecei como sargento, como você falou, em 89. Eu fico brincando quando eu falo 31 anos de atividade pública, as pessoas já vão logo fazendo as contas para ver quantos anos eu tenho, né? Mas é que eu comecei com 5 anos, né? Por isso que tenho muito tempo, né? Pessoal, ele tem 50 anos, tá ok? Ele não vai fazer da política profissão, ele vai fazer da política servidão. Pois então, eu acho que é um pouco de uma... junto à minha história e o fato de eu estar aqui, avançando nessa parte da política, né? Eu costumo dizer que em 2011 eu tive uma mudança assim, radical na minha vida profissional, acadêmica e também na minha vida pessoal, né? Eu sou cristão, como você bem sabe, né? E tenho uma longa trajetória caminhando com Cristo, né? Então, assim, na verdade, a minha formação toda é uma formação muito técnica, né? Eu fiz mestrado em finanças, tenho pós-graduação em administração pública, mas em 2011 eu fui estudar política. E fiquei na Escola Superior de Guerra durante 1 ano estudando política. E ali eu percebi que toda aquela minha formação técnica era importante, mas assim, a política ela entrou na minha vida na forma acadêmica e eu comecei a perceber a importância disso muito mais do que eu tinha pensado até então. E uma motivação que me veio desde então, desde aquela época, né, 2011, estudando o mundo, me veio uma passagem bíblica, que essa passagem bíblica ficou martelando na minha cabeça e até hoje esse é o motivo pelo qual eu estou entrando nessa. E a passagem está em Efésios 5:11. Ela é uma passagem bem forte. Ela fala o seguinte, olha, primeiro o apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios, ele começa do capítulo 1 ao capítulo 10 falando sobre procedimento cristão, que o cristão deve ter um procedimento exemplar. Isso aí é algo padrão. Então, ele vai falando aquilo tudo que você não deve fazer, faz isso, não faz aquilo. E ele fala que a ira de Deus se manifestará contra as pessoas que cometem tais coisas. Ele elenca as coisas que você não deve fazer. E, além disso, no 11 ele fala, não sejam coniventes com as obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai. E quando eu peguei esse texto, eu me deparei com uma situação, e é uma situação... com meu pai, né? Meu pai sempre gostou também de política, meu pai, né? A gente falava muito e tal. E chegou um determinado momento que ele estava passando lá WhatsApp no grupo, até de irmãos da igreja, né? E teve um determinado irmão que falou assim, olha só, João, eu não quero que você mande esse tipo de mensagem de política. Eu estava numa eleição, né, para escolher o candidato, porque a política ela se transformou num algo horroroso,
se transformou em obra das trevas. Eu falei, mas olha só, meu irmão, eu chamei esse amigo, muito meu amigo, falei, olha só, se você identificou que a política virou isso, e de fato virou, hoje você fala em política, as pessoas têm horror. Só pensa em corrupção, em roubo, ladroagem, roubo em plena pandemia, uma coisa assim absurda, né? Mas o fato concreto é que eu percebi que, e aí falando especificamente dos cristãos, muitos se retraíram e começaram a atuar no mundo civil como se não tivesse nada a ver com isso. Não, o mundo civil não tem nada a ver com isso, vamos aqui nos dedicar a pregar o evangelho. É claro que isso é verdade, né? Mas a gente começa a atuar como se nós não participássemos do mundo civil. E nós participamos. Então, na verdade, o entrar na política, para mim, hoje, é sair da minha zona de conforto. Muitos amigos, Regina, lá da Receita Federal, falam assim, pô, você é maluco, você é louco, você vai sair... Porque eu tenho 25 anos de atividade de auditoria, e a gente acaba tendo uma certa tranquilidade, né? Um bom salário. E aí você fala assim, pô, você vai ganhar a mesma coisa para ter essa montoeira de problemas, né? Eu falo a mesma coisa porque o auditor fiscal, quando ele entra em algum mandato eletivo, ele leva, no caso de vereador, ele pode escolher, né? Entre um salário e outro, e aí entre o maior, claro que você vai escolher o maior. Então, assim, na verdade, eu estou trocando uma função minha de 25 anos, que eu tenho transito com uma certa tranquilidade, para entrar na política, e não é qualquer política do Rio de Janeiro, né? Por quê? Porque eu quero fazer alguma coisa. Pode parecer meio romântico, né? E é romântico mesmo. Mas nós somos românticos, meu querido André. Quando a gente pensa no seguinte, quando a gente pensa em entrar numa cova dos leões, como essa é a política brasileira é uma cova dos leões. O primeiro exemplo de alguém que teve coragem para entrar na cova dos leões, a gente pode tirar como sendo o presidente Jair Bolsonaro. Saiu de um cargo de capitão, podia até ter chegado a coronel, não sei se ele ia chegar a general não, porque ele era muito combativo, né? E a gente conhece como é que você que foi militar, você conhece a rigidez da hierarquia militar. Mas enfrentou, estava na cova dos leões, sempre brigando, sempre falando sozinho, sempre ali, e sempre Deus honrando o trabalho dele, porque ele foi aumentando a cada mandato o seu número de eleitores, até que tomou coragem e foi para o ninho da serpente mesmo, né? Vou tentar a presidência, foi lá, o povo comprou a briga dele e colocou ele no mais alto cargo do país. E ele sempre foi com aquele trecho bíblico que diz, né? João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu acho que se a gente não se investir de uma armadura primeiro, de Deus e de amor pela nossa pátria, qualquer dia tiram o direito, inclusive, da gente amar o nosso país e amar ao nosso Deus em primeiro lugar. Com certeza, com certeza. E especificamente para os cristãos, né, eu sempre falo eu tenho me relacionado hoje, atualmente, com irmãos de diversas denominações, né? Tem vários pastores que estão me apoiando, e o ponto em comum dessa minha trajetória hoje, nessa candidatura, é que a maioria das pessoas que estão me apoiando, via de regra, eu estou falando dos pastores mesmo, eles não tinham se envolvido até então com política. Então, eu acredito que existe um mover hoje, é um mover de Deus mesmo, de alertar as pessoas. É o seguinte, olha, se você não gosta de política, você vai ser dominado por pessoas que gostam. Então, é a verdade, é a mais pura verdade. E eu falo para todos, é o seguinte, eu me sinto hoje preparado para entrar nisso, porque a gente está entrando numa área, um terreno minado. Então, ali não é para... Ainda mais no Rio de Janeiro. Ainda mais no Rio de Janeiro. Não é para... Aqui não é para amador. Então, apesar de eu não ter uma experiência dentro do parlamento, uma vez, se Deus quiser permitir que eu seja eleito, eu já tenho amigos da minha total confiança que têm essa experiência, e aí a gente junta a força de pessoas do bem que querem fazer alguma coisa. Né? Mas o fato concreto é mais importante, mas o fato concreto que eu falo para os cristãos de uma forma geral, na hora de escolher o candidato, também não é escolher só porque é cristão, é juntar os dois, é a vida íntegra que tem que ter.
é a capacitação. Tem que se avaliar cada ponto do candidato. Não é Isso. só porque ele é torcedor do Flamengo, ele é torcedor do Fluminense, ele é cristão da igreja tal, ele é cristão da igreja acolá, eu só vou votar nele por causa disso. Não é assim, pessoal. Não é. Você tem que avaliar a capacidade da pessoa se dedicar a uma função tão importante quanto a de vereador. O vereador, pessoal, é o primeiro elo do povo com o poder público. Então, se a gente não escolher bem, a gente vai continuar escolhendo mal. E escolher mal é manter todo um serviço público de qualidade ruim para o nosso atendimento. E nós é que pagamos. Nós pagamos médicos, hospitais, estradas, escolas, iluminação pública. Então, a gente tem que ter alguém que esteja disposto a brigar pela melhoria da qualidade desses serviços. Se a gente não pensar nisso na hora de escolher um candidato, não vai adiantar nada, nem você ir na urna. Então, preste atenção naquilo que o André está falando, no que a gente está conversando e no que a gente vem conversando durante todo esse tempo aqui. É verdade. Aqui no Rio, principalmente em alguns pontos, né, que não vou nem citar quase, assim, infelizmente, ainda tem a prática de venda de votos, tá? Então, assim, eu quero até fazer um alerta, porque você vender o seu voto hoje, você pode pagar muito caro. E a gente paga caro pela má escolha e por essa prática que tem que acabar, pelo amor de Deus. As pessoas entenderem, voto vendido elege bandido. Vou repetir, voto vendido elege bandido. Depois não reclame quando você se sentir lesado, roubado, enganado. Vai, André. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Então, assim, respondendo a tua pergunta, eu acho que deu uma volta, mas é por isso. Eu estou realmente disposto a sair da minha zona de conforto, entrar no combate, travar o bom combate e fazer alguma coisa de útil. Porque você fica numa zona de conforto, aí fica aí aproveitando, né? A sua família, que eu amo a minha família, amo a minha vida, amo o conforto que o Senhor permitiu que eu tivesse. Mas e aí? É só isso? Então, assim, eu estou num estágio da minha vida, sabe, que eu tô abrindo mão de coisas, de conforto, para tentar fazer uma coisa de útil para esse país. Ok, valeu. Olha, eu sei que você é um cara muito ligado em educação, né? Você era um sargento da aeronáutica, foi estudar porque sabia que o único caminho para ter melhoria de qualidade de vida, né, para ter conforto para você e para os seus, seria através da educação. Você, inclusive, criou um site, não é isso? Sim, sim. Criei um site, o site tem um pouco a ver com essa minha história toda, né? Na verdade, é um site que comecei a idealizar esse site em 2011, na época da ESG, mas eu não me sentia maduro para criar um site e começar a opinar sobre coisas que eu sou absolutamente averso ao mundo dos palpiteiros, das pessoas que palpitam em tudo e não sabem nada. Eu sou, assim, um crítico ferrenho. Eu falo para os meus filhos, né? Ensino desde pequenininho. Eu tenho uma menina que vai fazer 18, né? Um de 15 e um de 6, né? E eu estou ensinando para eles, eu vou emendar com a educação também, acho que está tudo junto nessa história toda. Quando eles vêm com uma notícia, né, pai? Eu falo assim, mas vem cá, você viu isso aonde? Onde que você ouviu falar esse negócio? Já ensinando desde pequenininho a ficar buscando a fonte das informações, criticar aquilo que chega a eles, né? Por quê? Porque o mundo do palpite o brasileiro virou uma coisa de louco. Então, assim, antes de falar do site, vamos falar um pouco de educação, porque o site ele vai um pouco a reboque disso. Então, a educação entrou na minha vida assim, a paixão começou no nascimento da minha primeira filha, que vai fazer 18 anos, muito com a responsabilidade de levar a menina a uma educação de qualidade, coisa que o Brasil absolutamente não existe, né? Os dados do Brasil são uns dados de guerra, assim, de terra totalmente arrasada, né? Então, assim, quando a gente vê, por exemplo, a última pesquisa que eu vi sobre o nível universitário, hein? Que em torno de 50% dos universitários, né, que saem de uma universidade com canudo lá de doutor, né, são considerados analfabetos funcionais. O que é analfabeto funcional? Ele lê um texto e não é capaz de apreender o que está sendo lido e explicar. Então, assim, é um completo absurdo, né? Então, assim... Verdade, é uma vergonha, cara. Estou falando tão rico como o Brasil.
E aí a gente está falando de nível superior, mas descendo nível médio, nível fundamental, aquele teste do PISA, né, que eu acho que todo mundo deveria ler esse teste, né, saber os resultados. E que o Brasil ele começa a fazer esse teste, que é um teste a nível internacional, que mede, né, o conhecimento das crianças em matemática, português, ciências, na faixa de 15 anos. Educação básica, né? Educação base fundamental, né? Ele começa até os 15. Né? E aí eu fico brincando que a primeira vez que o Brasil entrou nesse PISA foi no governo do Fernando Henrique, né? E já uma PISA, né? Já tomou a PISA. Já ficou em último lugar, Regina. Último lugar para começar. Aqui no Nordeste, aqui no Ceará, diz, né? Quando você toma uma surra, toma uma PISA, cara. Para começar a história, e perguntar, então, para o ministro Paulo Renato, né? Poxa vida, ficou em último lugar. Aí eu vendo a reportagem daquela época, ele tem a disfarçatez de falar que podia ter sido pior, né? Até hoje eu fico pensando o que pode ser pior do que ficar em último lugar, né? E essa é a história do Brasil. Numa presidência de um sociólogo, de um cara que escreveu vários livros, da mulher socióloga, né? É um completo absurdo. De lá para cá as coisas não melhoraram. Assim, hoje o Brasil está em último lugar em tudo. O reflexo disso é a qualidade de ensino que nós temos. E aí muitas pessoas falam assim, não, mas isso aí é falta de recursos para a educação. Eu refuto essa consideração mostrando o orçamento federal. Na época petista, o orçamento saiu de 30 bilhões para 150. Aumentou de 30 para 150, é muito dinheiro. E foi um período que, absolutamente, a educação ficou mais miserável ainda. Né? Então, assim, na verdade, isso é tudo reflexo de um mau investimento e mais reflexo da minha avaliação de uma política de governo desastrosa, tá? Esquerdista, que não pensa em desenvolver a inteligência de ninguém, tá? Eles não estão interessados nisso, eles estão interessados em formar cidadãos cordatos e que são incapazes de reconhecer a verdade. Que o nosso presidente fala desse texto, que é um bom texto mesmo, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas sabe que a sequência, o texto todo, Regina, é assim: se permaneceres na minha palavra, sereis verdadeiramente meu discípulo e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o permanecer na palavra é a base para você ser liberto pela verdade. A palavra está ligado ao que? A linguagem. A linguagem está ligada também à educação. É claro que a gente está falando de Deus. Né? Não, com certeza. Mas, assim, o aniquilar a educação de um país, ele, às vezes, prejudica até as pessoas buscarem a verdade. Né? Às vezes não, prejudica, né? Publique isso certo. Então, assim, a educação ela entra na minha vida pelos meus filhos, eu sempre buscando algo melhor para eles. Mais recente, assim, em 2013, eu passei a dar aula também, e aí já tem duas vertentes na educação, meio que pegando emprestado aí o artigo 205 da Constituição, né, que fala que a educação ela tem alguns fins, né? Formar o quê? O cidadão, formar o profissional e formar a pessoa, né? Então, assim, formar a pessoa está ligado à família. Não dá para você formar a pessoa em escola, não me venha com essa. Então, assim, você formar o profissional, sim, pode ser na escola. Né? E formar o cidadão é o que eles estão tentando fazer há essas décadas todas, mas não é qualquer cidadão, é um cidadão ovelhinha que aceita tudo que eles falam. Eu sempre fiz várias... Eu fui repórter, você sabe, aí no Rio de Janeiro, e eu sempre que fazia greves, cobria greves, né, ia lá fazer reportagem, tinha sempre um sindicalista, um professor dizendo assim, porque nós, educadores... Então, eles roubaram esta palavra, que é de responsabilidade de pais e responsáveis, né, pela criação de crianças, porque a educação, quem dá princípios, valores, noções de civilidade, é a família. O professor está encarregado de ensinar sobre assuntos que convergem para o desenvolvimento intelectual da criança e do adolescente, né? Português, matemática, inglês, história, geografia, ciências, biologia, só que eles roubaram isso exatamente para roubar a possibilidade de desenvolvimento
intelectual das pessoas. Eu, que tenho 58, você que tem 50, nós tivemos outro tipo de escola, e principalmente escola pública, né? Outra, principalmente essa. E a gente sabe o que foi tirado da educação pública nos últimos 50 anos, porque foi entregue na mão dos sindicalistas, eles convenceram, com a ajuda da mídia, de que eles eram os responsáveis pela educação, e aí deu no que deu, degringolou tudo de vez. Com certeza. E tem um livro, né, que eu recomendo esse livro, ele fala sobre a educação francesa na década de 80, que é muito parecido com o que a gente está vivendo no Brasil, que o presidente Bolsonaro está tentando reverter. Né? O livro é Maquiavel Pedagogo, de Pascal Bernardin. Então, esse livro ele narra a miséria que foi o que aconteceu na França, que já mudou. Tá? Eles não estão mudando o sistema educacional deles, porque a França é uma completa desgraça. Eu estive na França em 99 e depois retornei em 2015. Eu fiquei assustado com o país. Eu falei assim, caramba, isso aqui tá muito ruim, muito ruim. Eles entraram numa roda... Por quê? É uma relação direta com a educação. O que aconteceu lá e o que acontece aqui que a gente está tentando reverter? O objetivo da educação não é tornar as pessoas inteligentes. Não é. O objetivo da educação é formar cidadãos, né, que se amoldem ao que o Estado está falando. Então, o Estado manda e você obedece. E aí vem a política, aquela história do politicamente correto. Né? Hoje você fala alguma coisa que na nossa época já era normal, não pode. Eu fico brincando que eu tenho uma avó, Regina, de 105 anos. Né? Caramba. Uma senhorinha assim, fantástica, maravilhosa. E eu fico brincando com ela aqui em casa, né? Porque se eu falo isso na rua, vão falar assim, poxa, a vida fobia de idade. Eu falo assim, vem cá, minha velhinha linda, né? É minha velhinha, eu amo a minha avó. Se eu falo isso para os outros, não pode chamar de velha, na melhor idade. Pergunta a minha avó, fala assim, eu não estou na melhor idade não, meu filho, eu já estou acabada, entendeu? Assim, virou um manicômio. A gente, na verdade, vive num manicômio, porque as pessoas elas deixam de enxergar o básico, o óbvio, entendeu? Então, assim, onde que a educação entra nisso? A educação entra forjando a inteligência das pessoas. O interlegere, né? Assim, a inteligência significa conseguir ver além do que lhe é mostrado. Então, assim, as pessoas perderam. Foi uma geração, e aí, já pegando um gancho para falar do meu site, o meu site, o leitor do meu site é de 30 anos para cima. Eu não consigo alcançar uma geração com menos disso. Por quê? Porque é um site conservador, né? E que mostra eu escrevo mais sobre política e sobre educação, mas mostra um outro lado da moeda que as pessoas não querem saber. Não querem saber por quê? Porque são incapazes de enxergar que existe uma outra verdade. Falando em verdade, né? Aqui atrás tem a opção de livro que eu estou no escritório aqui dos meus filhos, né? Fazendo essa aula com você dos meninos. Tem a opção de livro que eu estou colecionando para eles que no Brasil não tem mais, não se edita, né? É o educando-se, né? .com.br. Esse é o seu site. Eu vou falar sobre ele, como surgiu o Educando-se, né? Mas eu fico colecionando livros. Tem um livro que eu comprei, que é Memórias de Carlos Lacerda, que foi um governador aqui da Guanabara, né? Um político que eu tenho uma admiração grande. Tem lá seus problemas, né? Teve seus problemas, mas assim, um intelectual de primeira. O Carlos Lacerda foi comunista, para quem não sabe, e viveu na juventude, claro. Depois que ele saiu do movimento comunista, foi assim estraçalhado depois que ele viu assim a desgraça que ele estava se metendo. E ele faz toda a narrativa do que foi o Brasil na década de 50, 60, que hoje o reflexo desse período de dominação petista, esquerdista, foi que as pessoas não têm acesso ao que de fato aconteceu na história, Regina. Eu estou colecionando esses livros para meus filhos para que eles tenham uma história que de fato aconteceu. Então, assim, o Educando-se entrou... Onde que entrou o Educando-se nisso? Eu, lá atrás, em 2011, pensei em montar um site, fui amadurecendo a ideia, demorou um pouco. Quando foi em 2017, né, eu falei assim, olha, eu vou montar um site para escrever sobre 3 temas: política, educação e cristianismo, que é a minha paixão, né? Eu tenho 22 anos assim, de estudos bíblicos, né? Então, assim, para mim, eu sou apaixonada.
escrever sobre cristianismo, mas também sou apaixonado por educação e por política, e falei o seguinte, eu não vou dar conta de escrever, pegar um site e tocar um site no início sozinho. Eu tinha várias tarefas, tinha o meu trabalho, eu sabia que não ia dar conta. O que eu fiz? Eu escolhi alguns amigos a dedo, falei assim, topa vir escrever comigo, mas assim, qual é a característica do site? Todos deveriam ter uma longa trajetória profissional. Você vai ver que depois dos autores não tem nenhum neófito ali. Todo mundo com doutorado, tem desde coronel PM até vice-ministros que nós temos hoje. E aí, olha que curiosidade, tem um grande amigo meu que é pós-doutorado em antropologia, conservador, eu fico brincando com ele que isso é uma raridade. É uma raridade no Brasil. Então, assim, muito meu amigo, e ele foi perseguido, Regina. Quando começou a escrever no site, ele foi perseguido porque ele é professor universitário. Ele é professor universitário e ele foi perseguido na universidade dele, a ponto dele ter que parar de escrever. Momentaneamente, agora já voltou, já estou balde, né? Mas o Educando surge dessa ideia de começar a escrever artigos curtos, porque não é um site que você vai ler artigo. Eu até comecei a escrever um artigo de 5 páginas, as pessoas não liam. Impressionante. Então, eu quis fazer um site que era um site meio que sumário. A gente não vai ter um artigo de 2 páginas, não dá para você escrever tudo, mas dá para você sumarizar, dizendo o seguinte, olha só, é isso aqui. Se você quiser saber mais, tem uma bibliografia atrás no final do texto. E aí surge o Educando-se, né? E o Educando-se surgiu dessa forma, a gente começou a escrever artigos de política, eu sempre dava um ar política de uma forma geral, né? Eu nunca escrevi artigos até há pouco tempo, depois eu comecei a escrever artigo falando mais diretamente do governo, bem passagem, porque aí você começa a ver o jogo de luta de informação e contra-informação era um completo absurdo. Aí vários amigos, vários, me ligavam, mas o que você acha disso? O que você acha daquilo? Por que o presidente falou isso? Por que o presidente falou aquilo? Eu falei, vamos fazer o seguinte, vou começar a escrever sobre isso. Você vai lá no site e lê. Então, assim, e o curioso é que no auge do tiroteio em cima do Bolsonaro, eu escrevi um artigo, Regina, botei até na área de destaque do site. Pelo Brasil, vamos deixar o presidente trabalhar em paz. E eu começo a falar no artigo o que é esse processo de dominação dentro de gestão pública, o que foi a dominação da imprensa, que você sabe muito bem, que você é repórter, o que significa uma universidade. Eu fiz mestrado, doutorado eu não consegui fazer, sabe por quê, Regina? Eu não tive estômago. Eu fui tentar... Olha só, eu não vou nem dizer qual universidade, mas aqui do Rio de Janeiro. Eles me deram assim, vai fazer uma prova, 10 livros, 9 livros esquerdistas e 1 de centro. Eu falei, não vou sobreviver, não sobrevivo. Mas recentemente eu tentei fazer um doutorado em educação. Aí esse meu amigo, né, falou assim, cara, você tá maluco? Você não consegue sobreviver, porque esses caras vão infernizar a sua vida. Então, assim, o mundo... um negócio triturante, triturador de cérebros. Eu tive uma aluna, eu dei aula durante 10 anos em faculdade no Rio de Janeiro, de jornalismo. Tive uma aluna que era uma pessoa centrada, era uma pessoa até que tinha um viés de direita. Aí ela, para dar uma força para a filha, que resolveu fazer faculdade, né? Adolescente foi fazer faculdade. Aí ela falou, vou dar um estímulo, vou fazer um outro vestibular. Foi para o tal do IASERJ. Cara, ela, em 4 anos, mudou da água para o vinho. Agora é esquerdista, odeia o Bolsonaro, virou petista, coisa que ela nunca foi. Não dá para entender. Se ela foi contaminada dessa maneira, eu imagino a filha como é que não saiu agora formada também. Tem dúvida. Mas é um processo que junta tudo, né? Quando a gente fala de educação, que a gente acabou de falar, é um ciclo, né? A gente vai precisar de uma geração para começar a pensar em resolver algo que eles destruíram, né? Porque, agora é o seguinte, existe um processo político que eu estou usando o meu site como estatística política, porque esse artigo que eu falei, eu fui na hora de botar no Face Ad, né, que eu impulsiono o artigo, né, eu falei, vou fazer diferente, que eu geralmente impulsiono para cristão, conservador, pessoas que têm mais o meu perfil, né. Aí eu falei assim, olha, vou botar assim,
pessoas que tenham curtido alguma coisa do Bolsonaro, só para sentir o que ia acontecer, porque eu escrevi esse artigo para refutar o que a imprensa estava massacrando o Bolsonaro. Foi naquela época do Moro, o negócio todo. Regina, a estatística é avassaladora. O artigo, com pouco dinheiro que eu tenho, né, não tenho muito, né, mas ele alcançou em torno de 300 mil pessoas. Né? Foi muito bom. Dessas 300 mil pessoas, 180 mil engajaram. Olha só, é uma estatística absurda, porque, claro que eu direcionei para quem era apoiador de Bolsonaro. Foi essa a minha intenção, para sentir o termômetro. E ali eu vi o seguinte: quem estava apoiando, continuou apoiando. E aí eu lembro daquela história do Sérgio Moro, que essa também foi uma das motivações de eu começar a canalizar artigo para isso. Várias pessoas ligaram para mim, que, né, eu acabo sendo um influenciador, né? Porque assim, eu conheço política, sou cristão, conheço muita gente. Eu falei assim, gente, olha só, primeiro, básico, né? Vamos esperar o presidente falar, né, 5 horas. Agora, eu já te adianto que o Sérgio Moro fez é coisa de moleque. Eu sou servidor público, tinha admiração por ele, mas assim, uma pessoa, assim, o que ele fez de ler não me pareceu sincero, entendeu? Não me pareceu sincero. E aí foi aquele momento, todo mundo, várias pessoas falando. Aí depois veio a resposta do presidente, depois veio a fatídica reunião do dia 22, que foi assim, pô, todo mundo viu que não é daquilo. Então, assim, eu comecei a dar uma guinada no site, falei assim, agora eu vou começar a escrever e entrar no flanco de briga, porque o Bolsonaro não tem. Assim, Davi contra Golias, né? Só que. Agora ele está sofrendo a mesma coisa porque indicou o tal do Cássio. Vem a mesma pancadaria. O homem está lá, o homem está fazendo, está trabalhando, e é uma histeria de, vamos combinar, pseudos conservadores. Com certeza. Ah, porque isso, porque aquilo, porque o presidente não é conservador e tal, não sei o que lá, e estão já tramando para inventar aí um suposto conservador, entendeu? Que está fora do país, para ver se vem para enfrentar o presidente. Pode escrever o que eu estou dizendo. Depois, fora do ar, eu te digo o nome. Eu tô com o Bolsonaro e não abro, assim, claro que se surgir uma pessoa, mas assim, tem que não é só sim, você falar que ser conservador virou moda depois do Bolsonaro, mas o que é de fato conservador hoje? Você sabe o que é conservadorismo? Na verdade, isso aí é uma pauta para uma outra live, né? Mas assim, eu fico falando basicamente, bem rapidinho, e eu vou até ter um café da manhã agora com dezenas de pastores assim que estão indo lá para a gente falar sobre política à luz da Bíblia. E eu falo o seguinte, olha só, não tem contrassenso, esse negócio de falar que o Estado é laico é um papo furado, o Estado é laico e tem que continuar sendo laico mesmo. O que significa o Estado ser laico? Que ele não tem que se meter na minha vida, na minha formação e no que eu penso de Cristo. Agora, eu ser cristão, eu sou cristão aqui na minha casa, na minha congregação e no mundo civil, e isso vai influenciar a minha vida. Então, por que eu falo conservador? Quando você fala conservador, você está querendo conservar alguma coisa. Se você não tem nada para conservar, você vai ser conservador de quê, né? Então, assim, na verdade, o conservadorismo está ligado a algo que não é de homem. Né? Quando eu falo que eu sou contra o aborto, sou contra a ideologia de gênero, sou a favor da família tradicional, sou contra a liberação das drogas, assim, existe um fundamento para isso. Deus, ele quando criou todas as coisas, ele infundiu tanto na natureza quanto no homem a ordem dele. Então, assim, existem leis na natureza que, com a queda do homem, elas foram rompidas, algumas, mas de forma que você não pode romper, porque senão vai dar alguma coisa errada. Por quê? Porque foi uma ordem de Deus ali naquela... É uma infusão de Deus na estrutura da realidade, digamos assim. E o homem não foi diferente. Quando ele criou o homem, ele infundiu no homem as leis morais dele. Eu fico brincando assim, dando um exemplo. Quando Caim matou Abel, ele foi repreendido por Deus. Por que você matou o seu irmão? E não tinha lei nenhuma ali. A lei veio muito tempo depois com Moisés. Por que Deus repreendeu? Porque ele infundiu no homem que você não deve matar. Você não deve fazer nada disso. A minha luta, Regina, política, hoje, se Deus permitir como vereador e as portas que Deus for abrindo, se eu sentir que for dele, eu vou entrando, é contra essa insanidade
de querer romper essas ordens moral que Deus estabeleceu. E a gente tem duas formas de fazer isso. Uma é tendo uma vida piedosa cristã, que seria melhor para todos, mas uma segunda é o seguinte, entrar no mundo civil e lutar contra o aborto de uma forma política. Eu não vou fazer apologia, proselitismo, pegar a Bíblia e falar, olha, a Bíblia é contra o aborto, porque eles não acreditam na Bíblia, não vou ficar falando isso. Verdade, mas eu vou ficar falando sobre psicologia, sobre filosofia, sobre sociologia, que é a área que eu domino, mais do que com a base naquilo que eu creio. Então, assim, aí, voltando para o Bolsonaro, as pessoas têm que entender o seguinte, eu estava conversando com um amigo meu, na eleição passada eu reverti o voto dele, ele ia votar no Alckmin, estava eu, minha esposa, Cristina, e ele, a esposa, fiquei o jantar inteiro perturbando, ele acabou votando no Bolsonaro. Aí, há pouco tempo, eu liguei para ele, né, ele estava com história de epidemia, meio mal da cabeça, eu falei, que isso, cara, não, não é bem assim e tal, e aí ele começa a esbravejar contra o presidente, eu deixei, né, para aquietar o coração dele, né? Deixei ele desabafar. Aí eu fiz só uma pergunta, tá bom, fulano, vai tirar o presidente, vai botar quem? Diz aí. Aí pronto, acabou. Falei assim, ó, e ademais, eu falo muito do Ministério da Infraestrutura, que o secretário... Não, o Tarcísio eu não conheço pessoalmente, mas o Marcelo Sampaio é meu amigo de muitos anos. É cristão, né? Nós congregamos juntos na mesma igreja quando eu estive em Brasília, ocupando lá um cargo de diretor, já fui diretor de fiscalização, e eu conheci o Marcelinho, que é novo, né? Ele é novo ainda. E eu sei quem é o Marcelo, entendeu? Eu sei quem está ali. Eu falei assim, olha só, se você olha para o Ministério da Infraestrutura, eu tenho um cara que é o vice-ministro, né, que é secretário executivo, que eu conheço. Eu sei da índole do cara, sei que ele está ali para o bem, lutando, recusando propostas enormes salarial da iniciativa privada, porque ele tem uma missão ali. E as pessoas não entendem isso. Quando a gente fala que você tem uma missão, que ele fala, a missão foi dada por Deus. O que eu falo aqui, eu repito, eu falei no começo, você deve ter prestado atenção. Política não é profissão, política é servidão. Por isso eu fico muito chateada quando as pessoas, por empolgação no garotinho bonito de 18 anos que quer ser candidato, no playboyzinho, que não tem menor estofo e quer apenas fazer um concurso público sem ter que estudar, só no gogó, enganando os trouxas. E as pessoas vão lá e dão uma abertura para essa pessoa entrar para um cargo de tamanha responsabilidade, compromisso com a sociedade, e que essa pessoa não vai trabalhar pelo coletivo, vai trabalhar apenas pelo próprio umbigo. E as pessoas não entendem o que eu falo, André. Eu fico assim, besta, sabe? Às vezes eu fico pensando, pô, não dá, eu vou ter que desistir de perder meu tempo aqui, de ficar falando. Aí, ao mesmo tempo, quando eu oro, eu falo assim, eu sinto que Deus diz assim, não, você não pode parar, você tem que continuar, pô. Eu dei essa missão para você, é isso que você tem que fazer. Aí eu venho e volto, e falo a mesma coisa. Aí por isso que eu sempre digo aqui para o pessoal, eu sou muito repetitiva. Agora, André, vamos voltar aqui a falar do que é o mais importante nesse momento. Você tem essa experiência toda em fiscalização, e você sabe que uma das principais funções do vereador é a fiscalização. Sim, sim. Bom, isso aí é um ponto absolutamente fantástico que você tocou, né? Porque quando a gente fala de parlamentar, as pessoas pensam logo em fazer lei, né? Não, fazer lei. E aí me perguntam, né? Alguns enganos que eu vou tirando, né? Teve um que perguntou qual era o meu programa de governo. Eu falei, meu filho, eu não sou prefeito. Plano de governo tem o Luiz Lima. O Luiz Lima é o nosso candidato aqui, né? Legal. Eu também... Eu gostaria muito de vê-lo aí na prefeitura. Estou confiando muito eu fiz um vídeo com ele. O Luiz Lima está falando com o coração. Estou apoiando ele e o Fernando Veloso, que o PSD ele fez uma coligação para majoritária com o PSL, né? Uhum. E o nosso vice aqui é um cara assim, nota 10. Ele já foi secretário de Polícia Civil, delegado assim, do nosso time. O cara também que está entrando para o confronto para... Quer sangue no olho, né? E acabou que o brasileiro precisa de gente íntegra e comprometida com o todo, com o coletivo. Vou repetir mais uma vez, já que eu sou uma repetitiva incansável,
política não é profissão, política é servidão. Quando o eleitor brasileiro entender isso, a gente vai mudar muita coisa. Se Deus quiser, vai mudar. Mas, enfim, aí eu fiz lá um vídeo com o Luiz Lima, vi que ele está falando com o coração, falei, estou aqui apoiando o Luiz Lima. Mas, assim, quando me perguntam, eu falo assim, olha só, algumas coisas, meu filho, quando um candidato, ou vereador, deputado, vier querer dar solução global, solução para todos os problemas, você dá as não ouve mais o cara, entendeu? Por quê? Porque em época, assim, as pessoas mentem e os outros acreditam, entendeu? O cara vem querendo resolver o problema do Rio de Janeiro. Eu sou contra isso, vou fazer, vou acontecer. Olha só, especificamente sobre lei. Ah, você vai fazer várias. Eu fico brincando, Regina, que se eu pudesse fazer uma lei para revogar 60% das leis que existem, eu faria, entendeu? Vou fazer uma só, para revogar todas essas. Entendeu? As pessoas não entendem. Quanto mais direito você quer, mais dever você vai ter. É verdade. O dever está relacionado a direito, entendeu? Então, assim, na verdade, o Estado ele tem que se meter o mínimo possível na sua vida. É o mínimo, né? Mínimo necessário, né? Não estou pregando aqui a anarquia, né? Não é isso que eu estou pregando. Eu estou falando o seguinte, olha só, eu, enquanto servidor, minha carreira típica de Estado, desde 89, eu sou carreira típica de Estado. Então, quando eu assumi aqui a chefia do... Já vou responder essa tua pergunta sobre fiscalização, mas é importante fazer esse link, que eu fui chefe do escritório de fiscalização aqui do Rio de Janeiro. E eu falava para os auditores que estavam comigo, que assim, olha só, quando você pisa ali no fundo de pensão, que é onde nós estávamos fiscalizando, você é o Estado. Então, assim, você pode infernizar a vida do cara, entendeu? Às vezes você fica fazendo uma fiscalização de 5 meses e dá 15 dias para o cara se defender. Pô, então, assim, vamos ter consciência, vamos botar na cadeia quem tem que colocar na cadeia. Assim, lugar de meliante é preso. Agora vamos ter, assim, parcimônia, parcimônia é uma palavra da minha avó, né? As minhas crianças acham essa palavra... palavras que a gente quase não costuma ouvir. Né? A gente tem que trazer o vocabulário de novo para a boca dos brasileiros. Enfim, voltando para o vereador, eu falo que o principal ponto, talvez seja esse o ponto que eu tenho mais, vou trafegar de uma forma mais tranquila, que é justamente esse ponto da fiscalização da gestão pública. Porque, assim, para quem não sabe, aqui no Rio de Janeiro e no federal não é diferente, existem níveis de fiscalização da gestão pública aqui do prefeito e dos seus secretários, né? Tem o Tribunal de Contas do município, que só tem 2 municípios que têm Tribunal de Contas, é o Rio de Janeiro e São Paulo. O Rio de Janeiro é um que tem. O restante dos municípios todos são fiscalizados pelos tribunais de contas estaduais, que tem um setor específico no município. Sérgio Cabral, inclusive, enquanto era presidente da Assembleia Legislativa do Rio, deu um cargo de presente para o pai através dos conchavos, né, políticos, para assegurar uma aposentadoria para o velho jornalista e sambista Sérgio Cabral Pai. Tudo é sempre em benefício deles mesmos. Sérgio Cabral começou na política bem novinho, né? Você lembra disso, né? Como vereador da terceira idade, promovendo bairros em Canecão, aí vinha estudante de jornalismo. Foi o que o eleitor do Rio de Janeiro criou, uma cobra, né? Um monstro. O bom moço e tal, começou com uns 20 anos fazendo política, não vamos, o Serginho, desde que entrou para deputado estadual, virou um ladrão quanto mais, porque não é a política que transforma o sujeito, André. É o sujeito que é bandido que entra na política porque os honestos não querem entrar. É verdade. Mas, enfim, qual a função do vereador aqui? É isso, junto tem lá o Tribunal de Contas, tem a Controladoria do próprio município, que, dependendo do prefeito, não vai fazer nada, que é um órgão interno da prefeitura que tem essa responsabilidade de fiscalizar, mas tem o principal, que é o vereador. Né? O vereador, com um bom staff, com uma boa assessoria, ele pode fazer muita coisa, tá? Muita coisa. E aí não é só vereador, os deputados estaduais, federais também podem fazer muita coisa nesse tipo de fiscalização. Então, assim, nessa área, eu tenho uma formação em administração pública e tenho 25 anos de auditoria. Então, eu penso que eu posso ajudar bastante montando uma assessoria boa, que tem que montar, né? Por quê?
porque o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro é surreal, Regina. É surreal, assim. O combate à corrupção, eu ouço muita gente, inclusive formadores de opinião, dizer assim, o maior problema do Brasil não é a corrupção. Eu concordo. É a educação, em primeiro lugar, né? Porque a educação mexe diretamente, a educação familiar, com os brilhos, com valores morais. Nós perdemos isso. E a partir do momento que nós perdemos isso, nós achamos que é normal você se corromper. Só tirar um pouquinho aqui para eu poder comprar um carro novo, só tirar um pouquinho aqui para eu poder dar uma moto para o meu filho, né? E assim vai. E foi assim, ladeira abaixo, que o Rio de Janeiro foi, né? É verdade. Agora, arregaçar as mangas e correr atrás do tempo perdido, né? Não tem o que fazer. Olha, André, eu gostei muito dessa nossa conversa. Recomendo para os eleitores do Rio de Janeiro ouvirem o André, procurarem informações sobre ele, conversarem com ele. Você quer deixar aí as suas redes sociais ou algum telefone de contato para as pessoas te procurarem, conversarem e pesquisarem. O fundamental, pessoal, é para a gente, nessas eleições, essas eleições municipais vão definir as eleições gerais de 2022. Então, vamos abrir a nossa cabeça. Se nós não mudarmos o nosso micro, não vai adiantar nada ficar querendo a reeleição do presidente Bolsonaro para o macro em 2022. A gente precisa começar a mudar agora. Então, formar uma boa Câmara de Vereadores, escolher bem um prefeito. No Rio de Janeiro, eu sinceramente vejo como uma ótima saída o Luiz Lima. Aí no Rio de Janeiro, a gente não está na opção do menos pior. São Paulo, não. A gente vai ter que ir para o menos pior mesmo, que é o tal do Celso Russomano. Mas as pessoas precisam entender que essas eleições agora vão definir a reeleição do presidente. Se você gosta do presidente Jair Bolsonaro, você tem que pensar na eleição dele de novo, em 2022, agora. E é só formando câmaras municipais conservadoras, com representantes como o André Machado, 55077. É uma boa opção. Converse com ele, conheça as propostas dele, o trabalho dele, a experiência de vida dele. E lembre-se, pela última vez eu vou repetir aqui hoje, política não é profissão, política é servidão. Pronto, André. Ótimo, Regina. Bom, é só acessar André Machado, tudo junto, 5077, tanto no Face como no Instagram. Eu estou deixando meu telefone pessoal, viu, Regina? Estou abrindo um canal direto comigo, que é o 21 999 7480 45. Eu botei esse telefone no Face de campanha. Eu tenho recebido muita mensagem. Estou tendo um trabalho enorme de responder, mas vou responder tudo, entendeu? E é tudo, e eu fico brincando que essa campanha aqui, eu sou, além do candidato, né, eu sou advogado, contador, sou marqueteiro, porque é campanha com amigos e para amigos, né? Todos os meus vídeos, tudo é feito com um amigo. O meu jingle, quem fez foi meu sobrinho, tudo é material de qualidade, mas todas as pessoas que estão apostando numa trajetória nova. Essa é a velha e boa política. A nova política é assim. Não, essa é a velha e boa política que nós temos obrigação de resgatar. Né? É aquela política de olho no olho com o eleitor, de todo mundo colaborando, se engajando. Olha, vamos aqui e tal. O Elias Soares aqui, que é o meu amigo, que eu estou sempre divulgando o nome dele, porque é exatamente assim, que tem de gente apoiando ele voluntariamente. Ele não usa fundo partidário, ele tem esse tipo de proposta de fazer uma Câmara de Vereadores ampla e aberta para o público, entendeu? Para que as pessoas entendam que, se não forem lá participar, pressionar os vereadores, as coisas não vão acontecer. Sim, com certeza. Né? Porque eles transformam bairros em currais eleitorais. E um vereador é um vereador para a cidade do Rio de Janeiro. É verdade. Repete aí teu telefone, André. 21 mais trabalho. 999-7480-45. Pode ligar, que quem vai atender sou eu. De novo. 999-7480-45.
Código 21 aí do Rio de Janeiro, pessoal. É porque você vai estar passando para o Brasil inteiro, mas quem quiser, quem for carioca como eu e quiser dar uma força aí na campanha do André, é só ligar para ele. André, boa sorte nessa campanha, olho no olho, sinceridade, porque é isso que a gente precisa, que as pessoas voltem a respeitar candidatos políticos, né? Candidatos a serem representantes da população e não projetos de político profissional. A gente tem que acabar com isso, e a gente só acaba com isso quando a gente se coloca à disposição para a luta. Boa sorte para você. Te agradeço muito, Regina. Muito bom aqui conversar com você. Quero estar retornando à live assim, com a permissão de Deus e com a ajuda dos amigos, já como candidato eleito, né? Para a gente já se comprometer e ser luz aqui no município do Rio de Janeiro. Te agradeço o tempo, muito bom estar contigo. Muito obrigada, viu? Que Deus te abençoe essa sua jornada. Muito obrigado. Tchau, tchau.